Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre vetor e tratamento algébrico, tá? Então, quando a gente está falando de tratamento algébrico de vetor, a gente vai fazer soma de vetor, multiplicação de vetor por escalar, a gente vai fazer pegando dois pontos, como tem, por exemplo, aqui, achar o vetor correspondente, onde foi que dado a extremidade, e assim por diante. Para visualizar de uma forma mais tranquila, vamos fazer isso através de alguns exercícios. Nesse primeiro, eu tenho dois pontos e um vetor. Tá, eu quero encontrar essa expressão. Então, eu tenho meu vetorzinho AB, tá dado pelos pontos A e B, e mais duas vezes vetorzinho V. Então, aqui eu tenho B menos A, mais duas vezes V. Então, eu tenho B, que ele é dado por 2 e 7, menos A, que é dado por menos 3 e 1. Mais duas vezes o vetor V, que é dado por menos 3 e 7. Então, aqui eu tenho 2 menos com menos dá mais, então eu vou ter 2 mais 3, 5. 7 menos aqui, eu tenho 6. Mais 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 7, eu tenho 14. Somando, eu vou ter 5 menos 6, eu tenho menos 1. 6 mais 14, eu tenho 20. Logo, o vetorzinho que representa a expressão dada é 1 e 20, ok? Num segundo exemplo, a gente vai calcular o vetorzinho x, tá? Eu quero encontrar esse vetor x aqui, dado dentro dessa igualdade aqui, ó, dessa expressãozinha aqui, sendo dados os vetores u e v. Então, vamos lá, eu tenho aqui, ó, só pra gente tá enxergando, eu tenho 3x, tá? Aqui, esse 4x eu vou estar passando pra cá. Quando eu passo pra cá, eu tenho que passar com o sinal contrário. Então, ele vai ficar menos 4x, igual. Aqui eu tenho meio de v, então eu vou manter o meio de V. E aqui eu tenho 2U. O 2U eu vou passar para lá com o sinal negativo. Sinal contrário, então vai ficar menos 2U. Bom, aqui eu tenho menos 3 e, 3 e menos 4x, então vai ficar fazendo a sominha menos x. Aqui eu vou permanecer, tá? Porque eu ainda não vou substituir. Poderia já assim estar substituindo o vetor u e v. Aqui eu tenho menos x, mas eu quero lá, ó, dado no início, eu quero o vetorzinho x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1 para ficar positivo, tá? Então, a hora que ele fica positivo, então vai ficar x, só que eu vou multiplicar esse termo também, então vai ficar menos meio de v mais 2u. Agora, eu vou substituir o u e o v. Então, o v, ele é menos 2 e 4. Mais 2u, que é 3 menos 1. Aqui, como que ele vai ficar? Eu tenho menos meio e do menos 2, então vai ficar 1. Aqui eu tenho menos meio e 4, vai ficar menos 2, certo? Mais 2 vezes 3, 6, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui, ó, eu tenho 6 e 1, vai me dar 7. Aqui eu tenho menos 2 e menos 2, vai me dar menos 4. Então, esse daqui é o vetor x que eu estou procurando. Ok? Então, o vetor x que eu estou procurando, dado pela expressão inicial, que é essa expressão aqui, ó, tá? Ele é menos 7 e 4, ok? Num outro exemplo, eu tenho dado o vetor A e B, né, o vetorzinho dado por A e B, os pontos A e B, onde que eu vou achar o meu vetorzinho, tá? E eu quero
encontrar os pontos C e D, que divide esse segmento em 3 partes iguais. Então, o que eu tenho? Eu tenho meu ponto A aqui, e o meu ponto B aqui. Eu quero encontrar os pontos que vai dividir esse segmento em 3 partes. Uma parte, então, aqui é o meu vetor, meu ponto C, meu ponto D. Primeira parte, uma segunda parte e uma terceira parte, tá? Lembrando que cada uma aqui, ó, então eu tenho o segmento AC, ele vai ser 1/3 do segmento AB. Se eu pegar aqui, ó, o CD, ele é um segmento que também ele é 1/3 de AB. E o outro eu tenho CD. Aliás, o D, o CB já foi. O DB, que também é 1/3 do segmento AB. Tá? Cada um deles corresponde a uma terça parte do segmento AB. Então, para eu achar o ponto A, foi dado. B, ponto C e D, que divide AB em 3 partes iguais, basta eu estar trabalhando com essas expressõezinhas aqui, ó. Então, primeiramente, vamos achar quem que é o meu vetor AC, tá? Então, aqui, ó, vamos fazer aqui no cantinho. AB, ele é dado por B menos A. O meu ponto B é 4 e 1. O meu ponto A é menos 2 e 4, tá? Menos 2 e 4. A hora que eu fizer essa subtração, eu tenho 4, aqui vai dar mais 2, 6. 4 menos, 1 menos 4, menos 3. 1/3 de AB, que o meu AB é 6 menos 3, vai dar 2 e menos 1. Tá? Então, aqui eu posso escolher as expressões de forma que eu já conheça um dos pontos, né? Eu tenho a C, CD eu não conheço nenhum, então no momento não dá para estar usando. Então, eu posso estar usando o AC e posso estar usando o CD. Vamos começar por AC igual 1/3 de AB. AC, tá? Esse segmento aqui eu tenho C menos A. O meu V ponto C, eu vou estar chamando ele de C1 e C2. Então, eu vou chamar igual a 1/3 de AB, que eu já encontrei aqui, ó, que é 2 e menos 1. Então, C, que é C1 e C2, menos o ponto A, que é menos 2 e 4, igual a 2 e menos 1. Então, aqui eu tenho que C1, aqui vai ficar mais 2, igual a 2. Daqui eu consigo tirar que o meu C1 é 0. Porque vai ficar C1 igual a 2 menos 2. C2 é igual. Aqui eu vou ter menos 4, igual a menos 1. Esse menos 4 vai passar a positivo. Então, o C2 vai ficar menos 1 mais 4, vai ficar 3. Logo, meu ponto C, ele vai ser 0 e 3, tá? Aqui tá meu ponto C. Então, esse ponto aqui, ó, ele é 0 e 3. O ponto agora que eu quero é o ponto D. O ponto D eu posso usar o segmento CD, porque agora eu já tenho o C, e posso usar o CB, que eu tenho o B também. Então, vamos sair a partir de CB. Então, eu tenho CD igual 1/3
de AB. Aqui vai ficar D menos o C igual a 2 menos 1. O D, eu vou chamar aqui, ó, de D1 e D2, tá? Então, aqui eu tenho D1, D2, menos o C, que eu acabei de achar aqui que é 0,3, igual a 2 menos 1. Então, eu tenho que o meu D1, aqui ele vai ser menos 0, igual a 2. O meu D2, menos 3, igual a menos 1. Eu vou passar esse menos 3 para cá positivo. Então, o meu D2 vai ser menos 1 mais 2, igual a 2. O meu ponto D, ele vai ser 2 e 2. Tá? Então, o ponto D aqui que eu encontrei é 2 e 2. Então, eu encontrei os dois pontos, tá? Que dividem o segmento AB em 3 partes iguais. Existem outras maneiras de a gente estar resolvendo esse. Se eu pensar aqui, ó, que eu posso estar usando pelo ponto médio. Então, se eu calcular o ponto médio de AB, eu tenho, só vou dar uma explanadazinha aqui, mas eu não vou estar resolvendo, ok? O ponto médio, eu tenho que vai ser o quê? De AB, ponto médio de AB, vai ser quem? B menos A dividido por 2. Então, eu vou estar achando o ponto médio, tá? Então, eu tenho que o AC, ele vai ser 2 vezes esse pedacinho aqui, ó, de C, o ponto M. Eu posso fazer isso daqui calculando pela distância, tá? De AC a B, achando, aqui ele vai me dar uma equação de segundo grau. Então, aqui ele vai ficar mais extenso para estar resolvendo do que essa forma que eu resolvi aqui para vocês. Mas, se vocês preferirem usar ponto médio e fazer uma equação de segundo grau, tem que usar esse conceito aqui, ó, tá? Que sai também, ok? Bom, um outro exercício que a gente vai estar fazendo é assim, ó, qual o ponto inicial do segmento orientado que representa o vetor V, sabendo que sua extremidade está em 5 e 7, ok? Para isso, vamos fazer simplesmente um gráficozinho geométrico. O que eu tenho? Eu tenho ponto, eu sei uma extremidade, eu quero a outra, certo? Essa extremidade aqui, vamos supor que ela esteja aqui, ó, 5 e menos 7. Eu quero a outra, tá? Que seria o ponto inicial dela. Então, vamos chamar de I1 e 2. Eu sei que isso aqui resultou no vetor V, menos 3 e menos 4. Então, eu vou ter que estar fazendo exatamente se eu quero. Vamos chamar isso daqui de ponto B, tá? E B, tá? Esse segmento eu sei que foi B menos I, igual a V, tá? Porque isso daqui é a mesma coisa, por isso que eu coloquei essa igualdade. Então, eu tenho o vetor B, o ponto B, que eu chamei que é 5 e 7. Aliás, 5 e menos 7, né? Menos I1 e I2, igual o vetorzinho encontrado, que foi menos 3 e menos 4. Então, aqui eu tenho 5 menos I1 igual a menos 3. Daqui eu consigo tirar o meu I1. Tá? Aí eu tenho menos 7 menos I2 igual a menos 4. Bom, eu vou conseguir encontrar o valor de I1 e I2. Aí a gente pode fazer isso geometricamente no plano cartesiano, nesse desenhozinho que eu fiz aqui, ó. Então, eu tenho assim, ó, que meu I1, eu vou jogar, o 5 ele tá pra cá, então ele tá positivo, então menos
e 1 vai ficar 3 menos 5 menos 8. Logo, I1 é igual a 8. Daqui eu tiro que menos I2 é igual menos 4, 7 vai passar para cá positivo, então vai ficar 3. Né? Porque eu tenho positivo, passa para cá, fica negativo. Então, ele fica 3. Menos, multiplicando, vai ficar menos 3. Então, o ponto que me interessa é esse daqui, ó. Meu ponto inicial é esse de 8 menos 3. Então, se eu olhar aqui, ó, que eu tenho ponto, só jogando no cartesiano, eu tenho os valores positivo em x, negativo em y. Esse daqui, ele é o ponto que ele vai estar aqui, vamos supor, 8 e menos 3. Sem escala, a gente só tá fazendo esboço, tá? Aqui ele tem o x5 e o y menos 7. Então, aqui teria menos 3, menos 7 e aqui 5. Então, o vetor que eu tenho é esse aqui, ó. Inicial, final. Então, ele tá aqui, ó. É esse vetorzinho V que eu encontrei. Aqui eu tenho meu ponto inicial, que é 8 e menos 3. E aqui é o ponto, foi dado, que seria o ponto final, 5 e menos 7. Então, esse é o vetor, esse vetor resultante aqui, nessas condições. Então, o ponto que eu precisei encontrar foi esse daqui, ó. Ok? Pessoal, nesse caso aqui, eu tenho o ponto A, só que agora aqui eu tenho tridimensional, tá? Ponto A e ponto B. Eu quero o ponto P, tá? Que pertence ao segmento AB, que satisfaça essa situaçãozinha aqui. Então, a situação que eu tenho ali é a AP igual 1/5 de AB. Então, aqui eu quero o ponto P menos A. O ponto A é o quê? É 3, 1 e menos 8. E igual a 1/5. AB é B menos A. Então, vai ficar o B. Aqui, esse 1/5 multiplica o segmento 13 e 12, menos 3, 1 e menos 8. O meu ponto P, eu vou chamar de A, B e C, tá? Porque são os valores que eu não conheço e quero descobrir. Então, aqui eu tenho, posso até tirar isso aqui, e aqui vai ficar A, B e C. Tá? Então, eu vou montar aqui que A menos 3, B menos 1 e C menos com menos mais 8. Aqui ele vai ficar 1/5 de quem? 13 menos 3, 10. 6 menos 1, 5. E 12 menos 8, tá? Eu tenho 12 menos 8, 20. Posso fazer já isso aqui primeiro? Eu posso. A hora que eu simplificar aqui, então vai ficar A menos 3, B menos 1 e C mais 8 vai ficar igual. 10 que multiplicado por 1/5 vai dar 2.
5 multiplicado por 1/5 me dá 1. E 20 multiplicado por 1/5, 4. Então, eu tenho que A menos 3 é igual a 2. B menos 1 é igual a 1. C mais 8 é igual a 4. Daqui eu tiro que A é igual, eu vou jogar esse 3 para cá, vai ficar positivo, é igual a 5. B, esse 1 eu jogo para cá, fica positivo, é 2. C, o 8 eu jogo para cá, negativo, então vai ficar menos 4. Então, o ponto P procurado, ele vai ser 5, 2 e menos 4. Bom, nesse daqui, o que que eu tenho? Eu tenho essa expressãozinha aqui, tá? Eu quero determinar A, B e C. Foram dados o vetor U, V e W, tá? De forma que o U é dado dessa forma, então o C tá aqui dentro, é um dos elementos. A e B são elementos de V, e o W já tem outros elementos conhecidos. Então, o que que a gente vai fazer? Tá? Eu já vou pegar essa expressãozinha aqui e vou passar para cá. Então, eu tenho 3U menos 5V igual 4W, tá? Então, aqui eu tenho 3 que multiplica o U é 2, 1 e C, menos 5 que multiplica o V, que é A menos 1, B e 5, igual a 4 que multiplica o W, que é 4, 0 e 2. Então, aqui eu tenho 6, 3 e 3C, menos 5A menos 5, 5B e 25, certo? 5 vezes 5, 25, igual a 16, 0 e 8. Então, aqui eu tenho 6 menos 5A menos 5, com esse menos dá mais, igual a 16, tá? Já vou estar fazendo direto, eu vou estar somando aqui, igualando esse. Então, aqui eu tenho 3 menos 5B igual a 0. Aqui eu tenho 3C menos 25 igual a 8. Então, aqui eu tenho 5 e 6, né? Que vai me dar igual a 16. Eu consigo tirar o A daqui. Então, eu tenho menos 5A igual a 16. Esse 5 e o 6 tá positivo, vem pra cá. Negativo, tá? Então, aqui ele sobra... Tá? Aqui vai me sobrar 5 positivo. Menos 5 daqui, eu vou passar dividindo. Então, aqui, ó, eu tenho menos 5 que multiplicar, eu vou passar dividindo. Então, o meu A vai ser 5 dividido por menos 5, que é igual a menos 1. Logo, A, né, eu sei que é menos 1. Agora, na segunda, a gente consegue tirar o valor de B. Então, menos 5B vai ficar... Eu posso passar esse para cá, então ele já vai ficar positivo, igual a 3. Logo, o meu B, ele é 3/5. Nesse daqui, eu consigo, na terceira, eu consigo tirar o valor de C. Então, eu tenho 3C vai ser igual a 8. O 25, ele tá negativo, ele vai passar positivo.
aqui eu tenho 33. Então, o meu C, que tá multiplicado por 3, ele vai passar dividindo, então vai ser 11. Então, o C é igual a 11. Os valores que me interessam, eu tenho QA, que eu achei que é menos 1. O B, que é 3/5. E o C, que é igual a 11. Então, esses valores satisfazem essas condições aqui, ó. Ok?